Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem desse conteúdo, e vamos para o vídeo, depois da vinheta. Reúnam-se todos aqui perto do fogo, que vou contar uma história que me aconteceu há muitos anos, na fazenda do velho Joaquim. Essa é uma daquelas histórias que a gente conta baixinho, com receio de que as sombras escutem. Era uma noite como esta, o vento soprava frio e a lua cheia iluminava os campos. Eu tinha uns 20 e poucos anos e trabalhava na fazenda do seu Joaquim, cuidando dos cavalos e ajudando na colheita. A fazenda era grande, cercada por uma mata fechada que todo mundo dizia ser assombrada. Certa noite, Joaquim pediu que eu fosse até o velho galpão, no fundo da propriedade, buscar algumas ferramentas. Não me agradava a ideia, mas trabalho é trabalho. Peguei minha lanterna e comecei a caminhada. Conforme me aproximava do galpão, o ar parecia mais pesado e o som dos grilos e sapos ia sumindo. Quando cheguei, percebi que a porta estava entreaberta. Estranhei, porque sempre a fechávamos bem para os animais não entrarem. Entrei devagar, e o rangido da porta ecoou no silêncio. A luz da lanterna tremia nas minhas mãos enquanto procurava as ferramentas. De repente, ouvi um barulho estranho, como se alguém arranhasse o chão. Virei a lanterna na direção do som, e meus olhos quase não acreditaram no que vi. Lá, no canto do galpão, havia uma figura encurvada, de costas para mim, mexendo em algo no chão. Meu coração disparou e dei um passo atrás, tropeçando em uma pá. A figura se virou lentamente. Não consigo descrever exatamente o que era, mas seus olhos brilhavam no escuro, e havia algo de profundamente errado nela. Sem pensar duas vezes, saí correndo, deixando tudo para trás. Voltei à casa grande, ofegante, e contei tudo ao seu Joaquim. Ele ouviu atentamente, com um olhar grave, apenas disse: "Você encontrou o que eu temia. Essa fazenda tem história, rapaz. Antes de ser minha, ela pertenceu a um homem que desapareceu misteriosamente. Dizem que sua alma ainda vaga por aqui, cuidando de algo que só ele sabe." Desde aquela noite, nunca mais voltei ao galpão sozinho. E o velho Joaquim? Ele colocou cadeados novos e nunca mais tocou no assunto. Mas eu sei o que vi, e sei que aquela noite mudou para sempre a maneira como vejo a fazenda. E se vocês forem espertos, nunca, jamais se aventurem sozinhos pelo galpão ao fundo da propriedade. E assim, com um arrepio na espinha e os olhos arregalados, todos ao redor do fogo ouviram o silêncio da noite com um novo respeito. Há muitos anos, nesta mesma fazenda, vivia um velho fazendeiro chamado João. Ele era um homem de poucas palavras, mas todos o respeitavam por sua sabedoria e pelo jeito como cuidava da terra. João morava sozinho, desde que sua esposa faleceu tragicamente em um acidente no campo. Certa noite, durante a colheita, João estava voltando da plantação mais distante, quando viu uma luz fraca no meio da mata. Era uma luz fria, azulada, que não se movia como a chama de uma lamparina. Curioso, e um pouco preocupado, João decidiu investigar. Conforme ele se aproximava, o ar parecia ficar mais pesado e gelado, e os sons da noite, os grilos, os sapos, os ventos nas folhas, silenciaram de repente. A luz parecia flutuar sobre o chão, iluminando um círculo de arbustos e árvores. João, com seu coração acelerado, notou que no centro daquele círculo iluminado estava uma figura. Uma mulher, com longos cabelos escuros que pareciam flutuar no ar, vestida de branco. Era sua esposa, Clara, que ele enterrara muitos anos antes. Ela olhou para ele com olhos tristes, levantou uma mão em sua direção e murmurou algo que ele não conseguiu ouvir. Assustado, mas incapaz de se afastar, João deu um passo adiante. A figura de Clara começou a desvanecer, e a luz com ela. Antes de desaparecer completamente, ele ouviu, claramente desta vez, sua voz sussurrar: "A terra precisa descansar." Nos dias que seguiram, João refletiu muito sobre aquele encontro. Decidiu dar um tempo à terra, deixando parte da fazenda em repouso, sem plantar nada, como um gesto de respeito àquele aviso.
misterioso. Para sua surpresa, a colheita no ano seguinte foi a melhor que ele já tivera. A terra, descansada, produziu mais do que ele podia imaginar. João nunca mais viu a figura de Clara, mas acreditava que ela vigiava a fazenda, protegendo e guiando, mesmo depois de sua morte. E assim, meu neto, sempre que você ver a terra cansada, lembre-se dessa história. Às vezes, os que amamos continuam a nos cuidar, de maneiras que não podemos compreender. E assim, terminava o relato do meu avô, com o brilho das brasas da fogueira refletindo em seus olhos, deixando todos nós em silêncio, refletindo sobre os mistérios que cercam nossas vidas e aqueles que amamos. Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e lendas de espíritos que rondam fazendas antigas. Cresci em uma dessas propriedades no interior do Brasil, herança de meus avós. A Fazenda Santo Antônio, como era chamada, estava em nossa família há gerações. Mas foi só depois de me mudar para lá, após a morte de meu pai, que comecei a duvidar do meu ceticismo. Era uma noite quente de verão quando tudo começou. Eu estava sentado na varanda, aproveitando a brisa noturna, quando ouvi o primeiro ruído estranho. Um farfalhar suave vinha do milharal. Pensei que fosse algum animal noturno, mas o som se repetiu, mais alto desta vez, como se algo ou alguém estivesse se movendo entre as fileiras de milho. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e me dirigi ao campo. O ar estava pesado, e o silêncio, opressor. Enquanto caminhava pelo milharal, o som parecia se mover ao meu redor, sempre à distância, mas nunca muito longe. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Então, a lanterna falhou. Fiquei no escuro total por alguns instantes, tentando manter a calma. Quando consegui religar a luz, vi algo que me fez congelar, uma figura pálida e translúcida a alguns metros de mim, entre as plantas. Parecia uma mulher, vestida com um longo vestido branco, flutuando suavemente. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Voltei para casa correndo, com o coração disparado. Contei à minha mãe, que ainda morava na fazenda, mas ela apenas sorriu melancolicamente e disse: "Ah, você também a viu. É a Maria, a noiva perdida." Ela então me contou a história que eu nunca ouvira antes. Maria era uma jovem que morava na fazenda há mais de 100 anos. Na noite de seu casamento, seu noivo desapareceu misteriosamente. Dizem que ela saiu para procurá-lo no milharal e nunca mais foi vista. Desde então, sua alma inquieta vaga pelos campos, à procura de seu amado. A partir daquela noite, os encontros com Maria tornaram-se frequentes. Às vezes, eu a via de relance pela janela, outras vezes ouvia seus lamentos distantes no meio da noite. Até que, em uma noite de tempestade, vi algo que me deu ainda mais arrepios. Estava olhando pela janela do meu quarto quando vi 2 figuras, Maria e um homem. Eles estavam juntos, de mãos dadas, parecendo finalmente encontrar paz. Na manhã seguinte, a calmaria pairava sobre a fazenda. Desde então, nunca mais vi Maria. Alguns dizem que foi apenas a minha imaginação, outros acreditam que seu espírito finalmente encontrou descanso. Eu, por minha vez, nunca mais duvidei das histórias que cercam a Fazenda Santo Antônio. E, mesmo que nunca conte isso a ninguém de fora, sei que Maria e seu noivo estão agora em paz, juntos para sempre. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Compartilhe com seus amigos e familiares para que também possam se divertir. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima!